Oi meninos, oi meninas. Hoje nós vamos estudar as formas que o ser humano ele transforma os elementos da natureza para atender às suas necessidades, né? A forma como o ser humano produz. Então nós vamos ver desde o artesanato até a indústria, como que foi essa transição nessa forma de transformar os elementos da natureza para atender às suas necessidades. Nós vamos ver também a questão dos setores da economia, né? Já que o ser humano tem essa produtividade, foi necessário dividir essa forma de gerar economia em três etapas. Nós também vamos estudar um pouquinho sobre isso hoje. Então vamos lá? Do artesanato à indústria, é o tema da nossa aula de hoje, tá? Desde a sua origem, os seres humanos ele busca transformar os recursos naturais conforme as suas necessidades. E podemos organizar essa transformação em três estágios. Então, o artesanato, primeiro estágio, a manufatura e a indústria, né? Então, o ser humano ele sempre utilizou dos recursos naturais para fazer o que fosse necessário. Só que o que muda? Muda a forma como ele utiliza esses recursos, né? E é isso que nós vamos ver agora. A primeira forma como o ser humano ele transformava esses elementos da natureza é o artesanato, tá? Essa forma de transformação, ela ocorreu do século V, ela na verdade ela era predominante, né? Porque daqui a pouco eu vou falar sobre isso. O artesanato ele predominou do século V até o século XV. O que é o artesanato, né? O artesanato é a forma mais antiga de transformação dos recursos naturais. Os produtos feitos manualmente com utilização de ferramentas simples. O artesão realiza sozinho todas as etapas da produção. Pouca quantidade, peças únicas. Então vamos lá. O artesanato ele é a forma de transformar os elementos da natureza da forma mais simples, né? Então, as ferramentas utilizadas são ferramentas simples, por exemplo, faca, tesoura, o básico. E uma das características do artesanato é que o artesão, a pessoa que está ali transformando um recurso da natureza para utilizar, ele faz todas as etapas dessa produção sozinho, tá? É um trabalho individual. Por essa pessoa fazer esse trabalho sozinho, fazer esse trabalho individual, a quantidade da produção ela é menor, ela não rende tanto. E as peças são únicas. Eu gosto sempre de usar exemplo para falar sobre o artesanato, que eu acredito que fica mais fácil de compreender. Vamos por o exemplo aqui da produção de uma bolsa de couro. No artesanato, como é tudo feito manualmente e é realizado por apenas uma pessoa, a pessoa realiza o trabalho sozinha. Então, olha, a mesma pessoa que retira o couro, ele vai curtir esse couro, ele vai pintar, ele vai cortar, ele vai cortar o molde da bolsa, ele vai costurar, ele vai pintar. Todas as etapas é feita somente por uma pessoa. Então, esse processo que é feito por uma pessoa só, ele vai gastar mais tempo, né? E por gastar mais tempo, a produtividade não vai ser tão alta. Então, pouca quantidades e as peças são únicas. Mesmo que o artesão faça duas, por exemplo, bolsas, como é um trabalho manual, nunca sai igualzinho, né? São peças únicas. Até hoje, existem vários artesãos atuando em diferentes tipos de trabalhos manuais. Então, assim, não é porque predomina outra forma de produção hoje que o artesanato extinguiu, que acabou. Não, né? Nós temos até hoje pessoas que se enquadram nesse modo de produção do artesanato. Então, vamos revisar aqui, ó. O artesanato, então, é a forma mais antiga de transformação dos recursos naturais. Ele é feito, né, é um trabalho feito manual. Ele utiliza algumas ferramentas? Utiliza, mas são ferramentas simples, o básico, tá? É feito por uma pessoa, essa pessoa é responsável por todas as fases de produção.
Por ser feito por uma pessoa e essa pessoa ter que fazer todas as fases, a produtividade ela é bem pequena, né? E cada peça é única. Então, essas são as características principais do artesanato. Coloquei um desenho aqui, né? De uns homens mexendo com couro. Vamos lá. Depois do artesanato, veio a manufatura. Vamos compreender como que funciona a questão da manufatura. Então, a partir do século XVI, passou a predominar como forma de produção a manufatura. Vamos ver por quê. Crescimento das cidades, aumento das necessidades da população. Então, olha só, a partir do século XVI, né, com o crescimento das cidades, isso aumentou a demanda. Então, precisava-se de mais agilidade, precisava de mais produtos. Então, por isso que houve essa transição para atender a necessidade da sociedade. Olha, por volta do século XV, os homens de negócios começaram a agrupar os artesãos em galpões para controlar a produção. Então, visando otimizar essa produção de forma que aumentasse a produtividade, o que fizeram? Agruparam os artesãos em galpões. Vamos lá, próximo slide. Com essa organização, surgiu a manufatura, formada por máquinas simples e trabalhadores agrupados, cada um com determinada tarefa. Olha aqui o contraste, a diferença com o artesanato. Aqui, o trabalho já não é feito individualmente, né? Que é coletivamente. Os artesãos foram agrupados em um galpão, tá? Aí entra uma da diferença da manufatura. Outra diferença é que aqui na manufatura eu já tenho, máquinas. São máquinas simples, mas, né, são diferentes daquelas ferramentas básicas que tinham lá no artesanato. Mas tem máquinas simples aqui. Na manufatura já tem o emprego de máquinas. Cada um com determinada tarefa. Lembra que lá no artesanato eu citei o exemplo da bolsa, né? Eu falei que o produtor, o artesão que estivesse fazendo a bolsa, era ele que coletava, que retirava o couro, curtia, pintava, cortava, costurava até o final. E aqui, na manufatura, não. Nesse galpão, cada trabalhador tinha uma função. Tinha o que era responsável por retirar o couro, tinha o que era responsável por curtir, cortar, costurar, modelar, pintar. Percebe que aqui começa a haver essa divisão das tarefas? E essa divisão das tarefas, ela vai obrigar a ter uma nova forma com relação ao ganho do dinheiro. Por quê? Pensa aqui comigo, eu esqueci de falar lá no artesanato, mas o artesão, para ele ter o resultado do seu trabalho, para ele adquirir lucro com o seu trabalho, ele teria que finalizar tudo. Então, quando ele finalizava essa bolsa, que ele ia vender para depois pegar o dinheiro. Agora, pensa comigo. Aqui não é mais uma pessoa que faz tudo para depois vender para pegar o dinheiro. Então, na manufatura, né, os trabalhadores passam a ter salários, eles começam a receber por aquilo que fazem. Por exemplo, a pessoa lá do galpão que era responsável só por cortar o couro. Aqui eu tô falando do exemplo da produção da bolsa, que eu dei lá desde o artesanato. Então, a pessoa que era responsável por cortar só o couro, ele ia receber no final do mês, né? Pelo trabalho que ele realizou, porque ele não ia esperar, né? As etapas, na verdade, quem cortava nem viu o produto final, ele era específico, ele só cortava. Então, outra característica da manufatura é essa questão aqui, que os trabalhadores passaram a ter o quê? Salários. Lá no artesanato tinha salário? Não tinha, né? No artesanato era necessário que o artesão terminasse para depois vender para ter o dinheiro. Então, essa questão do salário, ela surge aqui na manufatura, ok? Com as manufaturas, produzia-se mais em menos tempo, mas o trabalho ainda era essencialmente manual. Então, se comparando a produtividade do artesanato com a manufatura produzia bem mais do que o artesanato. Tinha máquina, mas era máquina simples, né? Então, o trabalho ele ainda era essencialmente manual.
Por mais que a produtividade aumentasse, porque cada um fazia uma parte e eram várias pessoas, isso otimizava a questão do tempo, mas ainda o trabalho era essencialmente manual, tá? Então, vamos revisar aqui a questão da manufatura. Na manufatura, os trabalhadores trabalhavam em conjunto, né? Foram agrupados em galpões. Eles utilizavam máquinas, tudo bem que era máquina simples, mas já ajudava, né? Os trabalhadores, cada um tinha uma tarefa, né? Não era uma só pessoa, assim como no artesanato que fazia tudo. Não, cada um era responsável por uma parte da produção. E outra característica da manufatura é a questão de eles trabalharem para receber salário, ok? Outra característica também é a questão do aumento da produtividade. Produzia-se mais em menos tempo com essa forma de produção. Só que o trabalho ainda era essencialmente manual, ok? Ficou clara a questão da manufatura? Agora, depois da manufatura, a gente vai passar para outra fase da forma de produção, que é a indústria, tá? Então, a partir do século XVIII, tá? Começou a predominar essa forma, né? De transformação dos recursos naturais. Então, a partir pela indústria. Vamos compreender como que a indústria substituiu a questão da manufatura? Vamos lá. As manufaturas possibilitaram o aumento das vendas e o desenvolvimento do comércio. Lembrando que a manufatura surgiu pela questão da maior necessidade pela demanda da sociedade, ok? A sociedade cresceu, o artesanato não estava mais suprindo. Surgiu a manufatura. A manufatura veio, aumentou a produtividade, ok? Então, aumento de produtividade, aumento da venda, maior desenvolvimento do comércio. E com o lucro que foi obtido lá na manufatura, né, os donos dessas oficinas começaram a investir em quê? Em tecnologias de produção, né? Lembra da questão do capitalismo, né? Quanto mais produtividade, mais ganhos, mais lucros. Então, lá na manufatura, com esse aumento dessa produtividade, com esse lucro, os proprietários, né, desses galpões, começaram a investir em maquinários. Lembra que as máquinas lá na manufatura eram máquinas mais simples, né? Então, eles começaram a investir em tecnologia, O segundo tópico aqui, Com o lucro obtido com as manufaturas, os donos das oficinas começaram a investir em novas técnicas de produção, como a máquina a vapor e o tear mecânico. A introdução de cada vez mais máquinas provocou uma verdadeira revolução na produção de mercadorias, dando origem à indústria, né? Então, a indústria, ela surgiu da manufatura. No século XVIII, quando as indústrias começaram a se expandir, deu-se início à Revolução Industrial, né? Na Europa. Meninos, então ficou claro a diferença entre artesanato, manufatura e indústria, tá? Lá no finzinho eu faço uma revisão para vocês sobre isso. Falando em indústria, né? Vamos voltar aqui pro Brasil. Dá uma olhadinha aqui, A Revolução Industrial, esse aumento da indústria, século XVIII. O Brasil só foi chegar a essa questão da industrialização aqui no século XX, século XVIII, XIX, XX, 200 anos depois. Então, por isso, a gente fala que a industrialização no Brasil foi uma industrialização tardia aqui, Em 1889, de cada 1.000 brasileiros, somente 4 trabalhavam em indústrias, dedicando-se principalmente à produção de bens de consumos não duráveis, como tecido, calçados e alimentos. Foi somente a partir de 1930 que o Brasil intensificou a industrialização, enquanto na Inglaterra esse processo iniciou lá no século XVIII. No Brasil, ele só foi ocorrer quase 200 anos depois, tá? Colocando isso aqui como informação extra mesmo. Por essa razão, foi chamado de país de industrialização tardia, né? Porque demorou muito para esse desenvolvimento da indústria, mas esse não é o foco da aula de hoje. Porém, já que eu falei que o desenvolvimento foi tardio, eu não poderia deixar de falar que os motivos que levou o Brasil a ter essa demora na industrialização, né? Que tem a ver com a forma
que o Brasil foi colonizado. O Brasil foi colônia de exploração, né, de Portugal. Por muitas riquezas naturais e espaço de sobra para a produção de produtos primários, desde o início de sua colonização, o Brasil voltou-se para a produção de bens primários, a partir de mão de obra escrava. Então, por o Brasil ter sido uma colônia de exploração, não houve essa questão do investimento, ok? Por isso, a industrialização aqui no Brasil foi tardia. Mas isso aqui é tema de outra aula. Agora, nós vamos partir o ser humano, né, com essa capacidade de produtividade, de gerar economia, como isso foi aumentando, surgiu a necessidade de fragmentar, de dividir os setores da economia para melhor compreensão. E aí hoje nós vamos ver sobre esses setores da economia, ok? Atividades econômicas, os setores da economia. As atividades econômicas de um país estão agrupadas em 3 setores. Quem já ouviu falar? O setor primário, setor secundário, setor terciário. E é importante que vocês entendam o que significa cada um desses setores, tá? Então, hoje nós vamos tirar essas dúvidas. Setor primário reúne as atividades de agricultura, pecuária e extrativismo. Então, tudo que está ligado à agricultura, tudo relativo à pecuária, a extrativismo, o extrativismo ele divide em 3, a gente vai ver também que é o extrativismo vegetal, animal e mineral. Todas essas atividades que geram renda, que está ligado a essas atividades aqui, agricultura, pecuária, extrativismo, integram o setor primário. O que é extrativismo? Extrativismo é quando eu retiro algum recurso diretamente da natureza, tá? A agricultura não entra no extrativismo, tá? Mas ela entra no setor primário. Então, fazem parte do setor primário o quê? Vamos lá, agricultura, pecuária e extrativismo. Depois eu vou explicar melhor sobre essa questão do extrativismo. Agricultura, né? Plantações, pecuária, criação de animais, e o extrativismo seria explorar os recursos da natureza, né? Daqui a pouco eu vou especificar essa questão. Então, se esses integram o setor primário, o que integra o setor secundário? Bora lá para o setor secundário, ó. Abrange a produção de bens por meio da transformação da matéria-prima, com auxílio de máquinas e ferramentas. As atividades industriais, a construção civil e a indústria extrativa também fazem parte desse setor. Então, tudo que for relativo à questão industrial, ou seja, tudo que estiver processando o que vem lá do setor primário, faz parte aqui do setor secundário. E aí a gente tem que chamar a atenção para essa questão da construção civil. A construção civil também, ela integra o setor secundário, né? Seria tipo uma indústria de, vamos dizer, de construções, mas ela entra aqui no setor secundário. Então, o que entra no setor secundário? As atividades industriais e a construção civil, tá? E, por fim, o setor terciário. Setor terciário inclui o comércio, a prestação de serviços, como transporte, comunicações, setor bancário, saúde, educação, fornecimento de energia, água, tratamento de esgoto e administração pública. Meninos, todas as atividades que geram economia, ela vai estar enquadrada em um desses setores da economia aqui, tá? Todas as atividades que geram economia, ou ela vai estar no setor primário, ou setor secundário, ou setor terciário. Então, é importante que vocês saibam definir em qual setor da economia determinada atividade se enquadra. Se você souber a diferença do setor primário, secundário e terciário, isso fica tranquilo. Então, tudo que for relativo à agricultura, pecuária, extrativismo, setor primário. Tudo que for relativo à questão da atividade industrial, entrando a construção civil também, setor secundário. E tudo que estiver relativo à prestação de serviço é que eu não gero produto, eu estou vendendo a minha força de trabalho, né? Por exemplo, o enfermeiro, o médico, o professor, né? Todos esses se enquadram aqui, ó, no setor terciário. Comércio também, tá? Comércio, o setor terciário, então, é comércio e prestação de serviço. E aí, qual desses setores da economia seus pais estão enquadrados? Pensa aí, veja com ele e conta pra ele qual que é o setor da economia que eles estão
inseridos. Coloquei algumas imagens ali, né, de extrativismo, a coleta do látex, agropecuária, indústria, prestação de serviço e comércio. Vamos lá. Outra coisa que é importante entender é que por mais que tenha essa separação dos setores da economia, eles são interdependentes, um depende do outro, tá? Aí eu coloquei o exemplo aqui da produção de café. Como, por exemplo, podem se tomar as atividades relacionadas ao café. Produto consumido diariamente por milhões de pessoas no mundo todo. Então, olha só, a plantação e a colheita do café, olha só, fazem parte da agricultura. Agricultura, setor primário, ok? Tá, produziu. Depois que eu fiz a colheita, vou ter que transportar, não vou, ó. O transporte dos grãos colhidos até a indústria de beneficiamento diz respeito ao setor terciário, né? A questão da prestação de serviço. E a indústria, em que o café é selecionado, torrado, moído e embalado, pertence a qual setor? Setor secundário. Tá vendo? Que por mais que tenha essa separação, essas atividades que geram economia, as atividades econômicas, elas são interdependentes, uma é ligada à outra. E aí, né, nós esquecendo aqui, mas tem mais uma etapa, ó. Depois de industrializado, o produto é enviado a um local de venda, ou seja, comércio, né? O comércio faz parte de qual setor da economia? Setor terciário, né? Lembra que eu falei lá do extrativismo que faz parte do setor primário junto com a agricultura e com a agropecuária? Então, extrativismo é a mais antiga atividade econômica desenvolvida pelo ser humano e faz parte do setor primário da economia. A atividade extrativista consiste na coleta de recursos naturais. Então, tudo aquilo que eu retiro da natureza, extrativismo. Esses recursos podem ser de origem animal, mineral ou vegetal. E eles são utilizados, todos esses recursos são tirados da natureza para atender às necessidades dos seres humanos. Então, eu não posso falar que a agricultura é setor primário. Mas eu estou extraindo, mas foi cultivado, foi plantado, né? Não é algo que eu estou retirando diretamente da natureza. Tem a influência do ser humano. Então, a agricultura não integra o extrativismo, tá? Difere da agricultura e da pecuária, que resultam de cultivo de planta e reprodução de animais. Então, só se eu tirar diretamente da natureza que faz parte do extrativismo. E o extrativismo, ele acontece em 3 formas, ó. Que é o extrativismo vegetal, né? Que é a exploração das florestas, exploração de recursos que tem a ver com a vegetação. Retirada de madeira, retirada do látex, retirada de frutos, tudo relativo a essa questão da vegetação, ó. A exploração das florestas é uma das principais atividades do extrativismo vegetal, com o objetivo de obter madeira, celulose, resinas e produtos medicinais. As florestas também fornecem matéria-prima para a indústria, como a de bebida e a de cosmético, né? Eu coloquei 3 exemplos aqui: a extração de madeira, a coleta de açaí, Rio Branco, no Acre, e a extração de látex. Então, esses exemplos que eu coloquei aqui é a questão do extrativismo vegetal. A outra forma de extrativismo que nós temos é a questão do extrativismo animal. Olha só, o extrativismo animal consiste principalmente na caça, na pesca de animais consumidos in natura, né? Que é essa questão de in natura? In natura, coloquei aqui no cantinho, ó, quer dizer sem ser processado, puro. Ou para a fabricação de diferentes produtos que podem ser utilizados como alimento, matéria-prima para a indústria. Então, tudo aquilo que extrativismo animal vem da questão o próprio nome já fala, né? Tudo aquilo que eu retiro da natureza, tendo por base os animais. Aí eu coloquei aqui o exemplo da pesca e da cata, né? De caranguejos. Por exemplo, o exemplo que eu dei lá da bolsa, o couro é retirado, né? Faz parte aqui da questão do extrativismo animal. A gente sabe que de ossos de animais fazem rações, tem N formas de inserir essa questão do extrativismo animal para atender as necessidades do ser humano. Outra forma de extrativismo, a última
ao extrativismo mineral, né? Que essa daqui é a mais comum quando a gente fala de extrativismo, a gente sempre ouve falar. Questão do retirar da natureza, minério de ferro, ouro, petróleo. Vamos ver o que eu coloquei aqui. A retirada de produtos de origem mineral do subsolo ou do mar, como minério de ferro, o sal, é chamado de extrativismo mineral. Por meio dessa atividade, o ser humano obtém ainda bauxita, cobre, estanho, carvão mineral, petróleo, chumbo, manganês, urânio, ouro e outros, né? Utilizados como matéria-prima na indústria ou na geração de energia. Então, essa divisão aqui, extrativismo vegetal, animal e mineral. Então, lembrando que o extrativismo faz parte do setor primário, lá junto com a agricultura, tá? E a agropecuária. Só para revisar aqui, então, nós vimos hoje nessa aula a questão do artesanato, tá? O artesanato feito individualmente, o artesão faz todas as etapas sozinho, ele só tem o lucro, ele só tem o retorno quando ele vende, ok? Produtividade menor, ferramenta simples. Vou voltar lá no slide, só pra gente fazer uma revisão rapidinha. A manufatura. Na manufatura já tem o agrupamento de pessoas, então já não é só o trabalho, né? Cada um faz uma etapa e por essa etapa que ele faz, ele vai receber por isso. Então já entra a questão do salário. Por estar um trabalho em grupo, vai aumentar a produtividade, né? E esse aumento da produtividade faz com que gere lucro e que seja investido em máquinas, né, com maior tecnologia, o que gerou a outra fase, que é a questão da indústria, ok? E depois disso, nós vimos os setores da economia primário, onde está incluso o quê? Agricultura, pecuária e extrativismo. Hoje nós aprendemos que o extrativismo, ele se divide em extrativismo vegetal, animal e mineral. E o setor secundário, né, onde que integra o que? As atividades industriais, a indústria e a prestação de serviços. E finalizamos com o setor terciário. O que entra no setor terciário? Comércio e prestação de serviço. Meninos, por hoje, vou ficar por aqui. Eu vou deixar uma atividade. Nessa atividade, eu vou colocar para vocês essa tabelinha aqui para vocês estudarem ela, tá? Para a próxima aula é importante que vocês estudem ela e vejam o link que eu vou deixar na atividade no GR8 para vocês, tá? Essa atividade é para semana que vem e eu vou estar postando no GR8. Então, assista essa aula, faça as anotações. Se alguém tiver dúvida, me procure pelo WhatsApp ou por e-mail, tá? Então, por hoje é isso. Até mais, meninas.